Ok, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre redes no Linux e nós vamos falar sobre servidores web. Nas aulas passadas nós falamos sobre configuração de redes no Linux e conseguimos colocar nossa máquina na rede, né? Alterar endereço IP, servidor DNS e assim por diante, fazer com que a máquina navegasse. Por que é tão importante a gente entender de configuração de redes no Linux? Porque hoje, na atualidade, o Linux ele é um dos servidores, as máquinas com sistemas operacionais Linux, servidores, são muito utilizados como servidores web. Não só como servidores web, mas como servidores de rede, serviços de rede em geral. Por quê? Basicamente, primeiro, pelo custo de aquisição, que é zero, pelo baixo custo de manutenção, uma vez que essas máquinas são instaladas e configuradas, após um período inicial, elas raramente pedem manutenção. E pelo desempenho dos softwares, né? Principalmente quando os requisitos de hardware são poucos. Eu tenho pouco hardware, eu consigo rodar serviços pesados com pouca necessidade de melhorias. Então, os servidores Linux de rede hoje eles têm grande preponderância no mercado de infraestrutura, ok? Os servidores web, o que são os servidores web, né? Primeiro nós temos que definir o que é um servidor web. O servidor web, ele é um processo, é um software que roda no servidor de rede, tá bom? E ele faz o quê? Ele executa, ele recebe requisições da rede para enviar páginas do tipo HTTP, através do protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que é o protocolo padrão de transferência de páginas web, né? Então, quando eu tenho que transferir páginas web, eu tenho que fazer isso utilizando o protocolo HTTP ou HTTPS, no caso de páginas criptografadas, né? O S é de secure, seguro, né? Eu só faço isso utilizando um servidor web, tá bom? Então, quando você usa o navegador para acessar um site, o seu site ele manda um pedido de requisição para o servidor web daquele domínio, né? Então, o servidor web ele atende um domínio. Na verdade, o servidor web pode atender mais de um domínio. Mas se você manda para um servidor web que atende aquele domínio, por exemplo, a registro.br, tem um servidor web lá que ele atende aquele domínio. Então, ele recebe, esse servidor web, ele verifica a sua requisição, verifica se tem a página a ser enviada e te envia ela, tá bom? Então, quando você vai fazer qualquer tipo de acesso, você vai enviar um e-mail através de um servidor de webmail, né? Ou vai preencher um formulário, vai fazer uma compra web, né? Você obrigatoriamente está usando um navegador de internet para isso. E esse navegador está se comunicando com o servidor web. O esquema é esse daqui, tá, pessoal? Então, o seu servidor web, ele manda uma requisição para o servidor, o seu navegador web manda uma requisição para o servidor web verifica se ele possui a página que está sendo requisitada e depois ele envia. Essa página, pessoal, pode ser uma página estática, ou seja, ela está lá guardada no diretório. Então, o servidor web tem um diretório lá, onde ele guarda as páginas, ou vários diretórios, claro, a partir de um diretório raiz dele. Ou ele pode montar essa página em tempo de execução, requisitando serviços de outros processos, né? Por exemplo, um servidor PHP, um servidor Perl, tá? Ele pode trabalhar pegando informações do servidor PHP, repassando o código PHP, o PHP executa lá um comando qualquer e faz uma requisição de banco de dados e completa a página e entrega essa página para o servidor montá-la e enviar. Então essa página é montada dinamicamente, tá bom? Bom, o que é o servidor Apache? O servidor Apache é um servidor web mais usado no mundo e hoje é dono de 60% do mercado de servidores web. Basicamente porque ele é barato, o custo de aquisição é zero e o custo de instalação é muito baixo, né? Ele é um servidor que dá alta performance, é um servidor relativamente seguro comparado com os outros e ele tem compatibilidade com diversas plataformas. Então você tem aí para FreeBSD, para Unix, para Linux, para Windows também, tá, pessoal? Então o servidor Apache ele atende o Windows. Então quem já instalou aquela tríade lá, né, PHP, Apache e SQL, né, já passou por isso. Né, já usou o Apache em ambiente Windows, tá? Ele não executa só o protocolo HTTP, ele consegue atender HTTP, HTTPS, se for bem configurado para isso, e também consegue atender solicitações FTP, isso já vem configurado por default, ele consegue transferir arquivos, tá? Manipulando o protocolo FTP, ok? Vamos fazer a instalação do nosso servidor lá na nossa máquina virtual, usando o apt-get, ok, pessoal? Então vamos lá. Tá aí a máquina virtual. Tá limpo. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tá
dando um delayzinho aqui na gravação, só um momento. Ok. Então vamos lá, pessoal. Se você for lá e fizer uma busca, apt-cache search Apache, você vai ver que vai vir 1 milhão de coisas, né? Bibliotecas, módulos de linguagem do Apache, Python, ferramentas de auditorias, aí você tem um monte de coisa aí, ó, Python aí, Picasa, né? PHP, ok? Mas eu quero só o servidor, então a gente vai fazer uma busca aqui e vamos dar um more aqui, ó, para paginar, type more. Tá lá, um dos primeiros que vem lá, ó, a terceira linha ali, Apache 2, servidor HTTP Apache, é um meta pacote que ele já vai fazer a instalação para nós de tudo que a gente precisa. Limpar a tela, vamos fazer um apt-get install Apache 2. Okay. Ele vai fazer a instalação aqui, vai baixar os arquivos. Não deu sim ainda, para vocês podem pedir um sim aí, é só autorizar. Fez uma instalação rapidinho. Pessoal, meu fez uma instalação mais rápida porque basicamente eu já tive o Apache instalado nessa máquina virtual e desinstalei. Tá bom? Para vocês aí vai demorar um tempo a mais, porque ele vai fazer o download dos pacotes do espelho lá, o que vocês configuraram, ok? Se a gente der um PSAX aqui, nós vamos ver que nós já temos 3 processos do Apache rodando lá, ó. 2061, 2063, 2064. Por que 3 processos do Apache? Porque o Apache trabalha com spares. O que é um spare? O spare ele é processos filhos que vão atender as requisições que vão chegar. Ah, mas eu estou com um problema aqui que o meu Apache não consegue atender todas as requisições, que o tráfego está muito intenso. Aumenta o número de spares. Tá? Isso é possível fazer nos arquivos de configuração do Apache. Ok? Nós vamos ver daqui a pouco. Bom, se o Apache está rodando, significa que eu consigo acessá-lo através de um navegador. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos lá no nosso navegador web da sua máquina, que a sua máquina virtual consegue trabalhar. Só um momento, pessoal, antes da gente fazer isso, vamos verificar qual que é o IP da máquina, né? Então aqui, ó, então clear if config. O 9268, tá? No meu caso, 245.132, vocês vão ter que verificar de vocês aí, tá bom? Vamos tirar aqui e vamos no navegador, ver se a gente consegue fazer a minha máquina conversar. Como vocês já sabem, a sua máquina virtual e a sua máquina física, elas fazem aí uma rede virtual, né? 9268, ó, 245.132. Vamos esperar, beleza. Tá aí, essa é a página padrão do Apache, tá? Apache 2 Debian Default Page, ok? E aí ele tá te falando onde estão, aqui, ó, a primeira linha, onde estão os arquivos. Esse arquivo está em /var www html index, né? Ok? Essa página aqui nós podemos mudar, não podemos alterar. Aqui depois, em segundo, o que ele faz? Ele me dá aqui a estrutura de diretórios no etc Apache, são as configurações de serviço, aí é padrão, né, pessoal? Vocês já estão acostumados. etc Apache, etc é onde estão os arquivos de configuração de serviço de todo o serviço praticamente. Depois nós temos o Apache 2.conf, que é o arquivo de configuração, o ports.conf de configuração das portas, e depois configuração de módulos, configurações de algumas outras configurações que eu posso colocar, que está aqui em confs enable, por exemplo, includes de arquivos, e aqui onde estão os sites que estão habilitados ou não, tá bom? Então tá aí uma explicação, tá bom? Beleza? Então olha só que interessante, eu vou lá na máquina virtual, vou onde ela falou que está o arquivo /var www/html, ó. Tem só o index aí. Esse aqui é aquele arquivo que nós acabamos de ler. Eu vou fazer uma cópia dele. Um backup. Tá aí. E vou alterar o index original. Tá? Tá esse danado aqui, ó. Certo? Tem um monte de coisa aqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir tudo isso daqui. Eu vou excluir todos esses arquivos aqui. Tá bom? Não precisa de nada disso aqui. Então vamos lá. Deixar só até aqui, ó, buddy. E vou apagar. Tá mais fácil fazer com o mcedit, pessoal. Mcedit vai fazer o seguinte. Tem style tudo aqui, né? Podemos tirar o style. Apagar tudo, tá?
Apagar. Pronto. Vou botar uma página no buddy aqui. E aqui vamos escrever aqui, ó. Esta página. Vou colocar aqui na porta para facilitar a nossa vida. Vou salvar, tá bom? Função F2. Opa. Perdão. Sim. Saímos aí. Editei ele. Agora olha só o que vai acontecer, ó. Pronto. Tá aí o que eu escrevi lá dentro do arquivo. Então é lá que fica o arquivo. /var www Apache 2 HTML /var www HTML. É lá onde está a página inicial do seu servidor. Ok? Onde estão os arquivos de configuração, pessoal? Os arquivos de configuração, eles estão lá no /etc. Vamos para lá então, ó. cd /etc. Aí eu tenho aqui a página, o diretório do Apache. Vamos colocar aqui colorido, tá aí. O apache.conf é o arquivo de configuração. Vou usar o mcedit agora que ele fica coloridinho melhor, né, pessoal? Tá aí, ele vai te dar a mesma explicação que ele te deu lá na página inicial, mas aí nós vamos começar os arquivos de configuração, tá? Ok? Aqui a gente mexe muito pouco, tá, pessoal? Isso aqui tem a ver com o tempo de timeout de página, se ele vai manter as conexões vivas, quantas conexões vivas que ele vai manter, quanto tempo que ele vai esperar e assim por diante, tá? Então são configurações padrões. Aqui ele faz o include do ports.conf que nós vamos ver agora o que é. E aqui configurações padrões dos diretórios dele, o que ele permite, o arquivo .htaccess para a gente colocar senhas e assim por diante, tá bom? Nós não vamos mexer aqui não, porque são configurações mais avançadas agora no momento, tá? Vamos mexer no ports.conf, ok? Então a gente tem aqui, ó, além do Apache 2.conf, tem o ports.conf. Vamos ver o que o ports.conf me fala. Ó, o ports.conf, ele me manda ouvir, ele está me mandando ouvir na porta 80. Pessoal, porta 80. A porta 80 é a porta default, padrão, porta bem conhecida para serviço HTTP. Então, toda vez que eu instalo um navegador, obrigatoriamente ele se coloca para escutar na porta 80. Porta 443 para serviços criptografados aí de acordo com os módulos que estão instalados. Eu posso colocar meu servidor para ler em outra porta. 8080. Por que eu não coloquei 81, 82, 83? Porque as portas abaixo de 1000 são bem conhecidas. Normalmente a gente não fica inventando serviço nessas portas não, tá, pessoal? A gente inventa serviços acima de 1000. Então 8080 é uma porta acima de 1000. Até a porta 64000, tá? Então vamos dar aqui um F10, salvar aqui. Só que como eu mudei uma configuração, obrigatoriamente eu tenho aqui system ctl restart Apache 2. Pronto, ele restartou. Se você prestar atenção, ele mudou os números de processo. Mas agora vamos fazer o seguinte: vamos voltar lá no nosso navegador. Isso, e vamos ver o que a gente consegue aqui. Então vamos mudar aqui, ó. Vou colocar aqui 8080. Ó, ele me registrou, mas ele me falou a mesma porta. Pessoal, porque é o mesmo arquivo, daqui a pouco nós vamos brincar, tá bom? Se eu colocar aqui 8085, o que vai acontecer? Deu erro, 8085 eu não tenho ninguém trabalhando. 8090, ele não está escutando essas portas, vai dar erro também. E se eu não colocar porta nenhuma, perdão, aqui tem 62. Se eu não colocar porta nenhuma, pessoal, obrigatoriamente ele me vai escutar na porta 80, tá bom? Então eu posso colocar mais de uma porta? Posso, desde que eu coloque 2 pontos, 8080 aqui, para que ele localize essa porta. No caso ele está me mostrando o mesmo arquivo, mas daqui a pouco nós vamos fazer uma brincadeirinha aí, tá? Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Então nós já vimos os dois principais arquivos de configuração, né? Então fizemos a instalação. Já vimos como é que é o Apache.conf. Isso aqui são alguns parâmetros dentro do Apache.conf. Mínimos spare e máximos spare. Spare, pessoal, é aqueles processos que estão rodando lá. Vocês viram que tem 3 Apaches. Se eu quiser aumentar o desempenho do meu Apache e atender mais requisições, eu aumento o número de spare.
tá? E aumenta o número de servidores partindo. E posso também aumentar o número máximo de clientes. Aqui são todos parâmetros que podem ser colocados naquele arquivo lá do Apache 2.conf, tá? Cuidado, aumentar spares e aumentar número de clientes e servidores aumenta consumo de memória, ou seja, e de processamento também, eu tenho processo a mais rodando. Ou seja, meu servidor está lento, eu vou lá e mexo no número de spares, número de servidores, número de clientes, melhorou, até um certo limite, quando a sua memória e o seu processador aguentarem. Depois disso você vai ter problemas também, porque você não consegue subir mais spares para atender isso daí. Tá legal? Bom, o arquivo ports.conf é o arquivo onde a gente configura as portas, onde o servidor vai escutar. É óbvio que nós já fizemos isso, porta 80, né? E a gente tem sempre que restartar. Até aqui nós já fizemos, tá? Bom, e agora nós vamos falar na parte de domínios. Onde é que eu configuro domínios? O que é um domínio, pessoal? Domínio é uma URL de internet. Então, por exemplo, factos.edu.br é um domínio, certo? Eu poderia ter factos.com.br, também poderia ter factos.com.br, mas eu consigo, com dois domínios diferentes, trabalhar no mesmo servidor? Consigo. Eu tenho que ficar criando domínios virtuais, ou seja, um mesmo servidor web consegue trabalhar em mais de um domínio virtual. A gente tem esses domínios aí definidos em sites variables e sites enable, tá legal? Vamos lá dar uma olhada, a cara do arquivo é essa daqui, mas vamos ver isso aí em loco. Então vamos lá. Tá aí. Vamos lá no navegador, no nosso máquina virtual. Então, vou dar um clear aqui. Então, ó, um ls aqui, vocês vão ver que nós temos sites a variable. Ah lá. Se eu der um ls-l, você vai ver que tem aqui um arquivo ss000-default.conf e um arquivo default-ssl.conf. São o quê? Isso aqui são as configurações para quando eu estou trabalhando em porta 443 segura, HTTPS, que é o default SSL, e o 00 default é onde a gente declara os domínios virtuais propriamente dito. Agora, olha que interessante. Se eu voltar e entrar em sites enable, perdão, e fizer um ls, você vai ver que aqui tem um arquivo só, que é um 000 default, apontando para os sites avaliable. Então, a gente tem que mexer, são os avaliable. Avaliable é site disponível e enable é sites habilitados. O site pode estar disponível, mas não habilitado. Então, eu tenho que criar a habilitação para ele. Tá bom? Então, tá aí, ó. Então, tá, vamos lá mexer no nosso sites avaliable. Vamos voltar. Tá aí, vamos dar um mcedit nesse 00 default aí. Tá aí, pessoal. Tá vendo aqui que eu tenho a definição aqui, ó, entre tags aqui, virtual host asterisco 80, é a minha máquina atendendo as configurações dela para que ela atenda na porta 80. Eu estou falando para ela aqui, ó, em server admin, quem é o administrador do servidor. Document root é qual é o diretório onde estão as minhas páginas. Tá vendo que está em HTML aqui, ó, /var, HTML, é lá que ele vai procurar. Aqui estão as configurações de erro, onde ele vai fazer o log, tá? E só isso, só. Acontece, pessoal, que eu também posso colocar outras configurações, tá? Configurações, por exemplo, do diretório, se o diretório ele vai estar aberto ou não, disponível, público, se eu vou ter senha. Então, isso são configurações um pouquinho mais avançadas. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos copiar todo esse bloco aqui e vamos colocar ele aqui. Pronto. E vamos mudar aqui o 80 para 8080. O que eu estou fazendo? Eu criei um segundo bloco, então eu criei um segundo domínio virtual. Esse domínio virtual de cima vai atender na porta 80 e o de baixo na porta 8080. Eu posso fazer isso? Posso. Só que eu vou fazer um detalhe aqui, pessoal. O documento root aqui vai ser /var www html. Eu vou criar um diretório chamado, ó, dir porta 80. Colocar só porta 8080 para não ter esse maiúsculo aqui, para não complicar. Porta 8080, tá bom? Vamos colocar dir, né? Dir porta 8080. E aqui em cima, ó, onde está HTML, eu vou colocar dir porta 80. Então eu vou colocar agora cada um dos domínios virtuais trabalhando numa porta. Vou salvar, tá? Função F10 aqui para a gente salvar. Sim. Só que, pessoal, eu tenho que criar os diretórios. Então nós vamos lá, ó.
barra var, barra www, barra html. Tá aí. Ok? Beleza. Vou criar aqui mkdir, dir, porta 80. E agora mkdir, porta 8080. E agora chmod, ó, é importante, 755, dir, porta 80. O que é o 755, pessoal? Esse aí é a permissão padrão para o diretório Apache, tá? Tem que ser 755. E outra coisa importante, shawn www.data. Por que isso? Porque o dono do diretório porta 80 tem que ser o Apache. O usuário do Apache é o www.data. Isso no Debian, tá bom? Vamos repetir aqui para a porta 8080 e vamos repetir aqui o shawn também para a porta 8080. Pronto, se a gente der um ls, estão aí 2 diretórios. O que eu vou fazer? Vou entrar dentro do dir porta 80 e vou criar aqui um index.html. Ok? E vou escrever aqui: oi, esta é a página da porta 80. Ok? Vamos salvar. Vamos só conferir uma coisa aqui, pessoal. Ah lá, ó, prestou atenção que o index está do root, tem que fazer a mesma coisa. Shawn, data, 2 pontos, shawn. Ok. E também dá um chmod. Ok? Vou copiar esse meu index aqui, ó, e vou colocar ele um diretório para cima no port do dir porta 8080, tá bom? Vamos fazer diferente, vamos lá. Vamos voltar, agora vamos entrar no outro diretório. Tá aqui, ó, tô no outro diretório porta 8080. Tem nada aqui. Vamos criar, né? Ok? Oi, esta é a página da porta 8080. Tá salvo, tá salvo. Tá? Só que temos que botar 2 comandinhos aqui. Quais são os comandos? Vou dar o shawn e vou dar aqui um chmod. Ok. Próximo passo: restartar o Apache. Rodando. Vamos ver? Agora nós temos que ir lá no navegador. Vamos rodar aqui primeiro porta 80. Olha lá. Oi, isso aqui é como o navegador trata assento, tá? A página da porta 80. E agora, se eu vier aqui, oi, esta é a página da porta 8080. Em cada um dos casos, eu acessei o servidor pela porta 80, porque ele está ouvindo pela porta 80, e acessei o diretório /var www.html dir porta 80. Quando eu coloco lá 2.8080 pela porta 8080, acesso o diretório /var www.html dir porta 8080. Ok? Então tá, pessoal, legal, né? Conseguimos aí colocar o nosso servidor para rodar em 2 portas diferentes, né? A configuração aqui do nosso servidor, a gente preste atenção aqui nesse caso, ó, que a gente está configurando um domínio, tá? Perdão. Ó, tô configurando um domínio aí, ó. Então, domínio.com.br 2.80, tá? O que acontece? Quando eu para criar esse domínio, eu tenho que ter um servidor DNS apontando para minha máquina. Então, a gente não vai conseguir fazer isso aqui hoje, tá? Em vez de eu colocar ali, ó, asterisco 2.80, eu coloco o domínio www.factos.edu.br ou eusoufoda.com.br 2.80. Esse domínio tem que estar sendo apontado para um servidor DNS, senão esse não chega para o meu servidor com a requisição desse domínio. Então, eu não vou conseguir trabalhar, tá legal? Então, se a gente tiver, por exemplo, eu tenho 3 ou 4 domínios registrados lá no registro.br. Configuro o servidor DNS do domínio.br para apontar para a minha máquina servidor web. E no servidor web eu venho e crio um bloco de virtual host para cada domínio que eu tenho. Posso colocar todos na porta 80? Posso.
Devo, tá? Só que o document root eu tenho que mudar, pessoal, porque o document root é onde para cada domínio eu vou mandar para um diretório diferente. É assim que o servidor, que esses pessoal que vende serviço de hospedagem de domínio faz. Quando você chega lá, ele não cria um servidor Apache para você, ele cria um domínio virtual nesse arquivozinho aqui, tá? E depois que ele criou o domínio virtual, ele te dá uma pastinha lá onde você vai colocar seus arquivos e pronto, tá bom? Ok? Então a gente tem que editar, né, o virtual host lá e colocar. Para ativar o domínio tem um comandinho A2 Insight. O que é A2 Insight? É Apache 2 Enable Site. E aí você coloca o nome do domínio. E Apache 2 Disable Site. Então A2 Insight habilita. Aí ele cria um link lá no 00 default lá no Sites Enable, tá? E o A2 Insight desabilita, ok? Toda vez nós temos que dar um restart no Apache. Vamos dar uma olhadinha lá agora, só para a gente terminar. Ok, pessoal, então tá aí, nosso servidor está instalado, tá? Agora falta fazer a habilitação de domínios. Nós não vamos fazer nessa aula, que ela já está ficando mais extensa. Nós vamos deixar para a aula que vem, nós vamos fazer a habilitação de domínios aqui. Vamos tentar fazer uma habilitação enganando a máquina, tá bom? Mesmo sem usar o DNS, ok? Por hoje é só, brigadão aí e até amanhã. Tem uma atividade aí que está ficando para ser executada, tá, pessoal? Não deixe de